Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, hoje é o nosso terceiro encontro sobre eclesiologia. E hoje nós vamos conversar sobre a igreja transcende, quer dizer, a transcendentalidade da igreja, né? O que nos leva até essa grande fé que a igreja está sempre crescendo na fé. Como nós já conversamos aqui várias vezes, a nossa igreja tem uma história muito longa. É uma história de 2000 anos, mais de 2000 anos. É mais longa que a história da Bíblia. A Bíblia é 1300 anos. Então a igreja passou por muitas dificuldades, a igreja passou por muitos problemas, muitas violências. Sempre teve gente querendo acabar com a igreja. Entrava dentro da igreja, dizia que era da igreja, mas acabar com a igreja. A igreja acabou? Não. Por que a igreja não acaba nunca? Porque ela é transcendente. Quer dizer, ela nos leva a crescer a nossa fé para chegar até perto de Jesus. Aí tem algumas críticas, porque tem padre assim, porque tem bispo assim, tem leigo assim. Oh, correto, tem tudo isso. Por quê? Porque a igreja ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso é criado, essa grande comunidade, essa grande assembleia. E não podemos esquecer que a palavra igreja, ela vem do grego. Traduzido para o português, significa comunidade, significa reunião, assembleia do povo de Deus. Então, quando a gente, o que Jesus fala aqui no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 18, versículo 20, aonde tem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Então é bastante importante a gente estudar a igreja para a gente conhecer. Então, a história da igreja é uma coisa, é a linha do tempo, as guerras, tudo que passou, que está em volta da igreja e faz parte da igreja. Já a eclesiologia é a prática da igreja, como que ela vai mudando no decorrer dos tempos. A questão dos sacramentos, a questão do sacramento, a questão do acolhimento com as pessoas. E cada tempo que passa, a igreja vai mudando para acompanhar a realidade da sociedade. Então a igreja e a sociedade estão junto. E a igreja tem todo mês, todo ano, todo dia, tem que repensar como que era a igreja que Jesus criou. Qual era a igreja que Jesus queria? Nós estamos no caminho certo ou não estamos? E para a gente saber se estamos ou não, aí nós temos a Bíblia. Então, o estudo da Bíblia e da igreja deve caminhar junto nessa eclesiologia, né? Falando em transcendentalidade da igreja, existe uma relação, né, do povo de Deus que constitui a igreja peregrina, igreja povo de Deus. Então a igreja, ela é peregrina, está sempre caminhando. Ela é como se fosse o êxodo, o povo que saiu do Egito em busca da terra prometida. E eles foram transcendendo também, porque nessa caminhada tiveram muitas dificuldades, passaram muitas falta de água, falta de comida. E a água é vida, comida é vida. Então, tendo água e comida, nós temos salvação, moradia, remédio, tudo isso. Tem dificuldade. E a igreja também tem as suas dificuldades, né? Então, tem aqueles que já passaram por essa história aqui, nossa, e já foram para o lado de lá, né? Que nós, que somos igreja, que somos cristãos, a gente tem duas vidas. A nossa história aqui na Terra, né? Que é a história humana. E temos a história além, depois da morte, que vem a ressurreição. Aí é a história espiritual,
que no grego, essas duas palavras, a história humana significa bio, quer dizer, vida humana, uma vida biológica. Já a vida após a morte chama de zoe, que é uma vida espiritual. Zoe. Bio é vida na terra, zoe é vida espiritual. Tem duas vidas, que é a ressurreição. E aqueles e aquelas que já partiram, já fizeram a sua viagem aqui na terra, eles estão lá, junto com Deus, mais pertinho de Deus, já formando lá a cidade santa. Então, para a gente entender isso aí, a gente tem que aprofundar mais um pouquinho. Vejamos o primeiro ponto, que aqui a gente só tem 25 minutos, vamos fazer um resumo. Vejamos o primeiro ponto. O próprio Cristo, ele falou lá no Evangelho, segundo João, né, no capítulo 18, versículo 36, mas ele começa no 36, ou melhor, no 33, 18, 33, né, e vai até o 37. Quando ele fala, Pilatos pergunta para ele se ele ia ser rei, se ele queria ser rei, ele estava amarrado, ele estava lá sendo condenado à morte. Ele diz para Pilatos assim, olha, Pilatos pergunta, mas você realmente é rei? Você é o rei deste mundo? E ele pergunta, se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Quando ele está usando essa palavra, o meu mundo não é daqui, o meu reino não é deste mundo, está falando justamente para nós hoje. Por quê? A palavra mundo, ela tem muitos significados. Muito significado. Naquela época, eles estavam conversando com Pilatos. Qual que era o mundo de Pilatos e qual que era o mundo de Jesus? Vamos fazer um paralelo rapidinho? O mundo de Pilatos, violência. O mundo de Pilatos, matar. O mundo de Pilatos, roubar. O mundo de Pilatos, acumular. O mundo de Pilatos, saquear. Qual que era o mundo de Jesus? Perdoar. Qual que era o mundo de Jesus? Partilhar. Qual que era o mundo de Jesus? Amar. Qual que era o mundo de Jesus? Curar os doentes. Jesus nasceu pobre, viveu pobre e morreu numa cruz. Por isso que ele disse, felizes os pobres no espírito, porque deles e delas é o reino de Deus. Pobre no espírito significa, não é nem o rico e nem o pobre. São todos aqueles e aquelas que têm o Espírito de Jesus. Qual que é o Espírito de Jesus? Amar, partilhar, curar, ser feliz. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus foi mendigo, foi miserável, passou fome. Não. Jesus tinha o suficiente. E você também tem o suficiente, eu tenho o suficiente. É isso que Jesus quer de nós. Nós precisamos ter o suficiente para nos salvar. Salvar aqui na terra. Nós precisamos de comida, nós precisamos de casa para morar, nós precisamos de emprego, nós precisamos de saúde, nós precisamos de carinho. Então, a igreja hoje, nada mais tem que ser isso também. É diferente do mundo de hoje, o mundo da violência que está aí fora. Nós temos que ser diferente. É difícil, porque nós estamos no mundo de tudo, de violência, de guerra, de prostituição, de droga, de acumulação. Desde o dia que nós nascemos, nós aprendemos tudo isso. Como ser diferente? Aí é a igreja que nos ensina. É a igreja transcendente. Quer dizer, vai nos levando para Jesus. Todo dia nós temos que aprender isso. Que gostoso, que bonito. É a nossa vida espiritual. Lá no Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 17, versículo 20, os discípulos, os fariseus, perguntaram para Jesus, mas quando é que vai vir o seu reino? Jesus disse, você vai olhar para cá, vai olhar para cá, e você não vai ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Quando você vai olhar lá no grego, essa frase, esse no meio de vocês,
esse termo no meio, lá diz assim: o reino de Deus está dentro de você. Quando o reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim, é a transcendentalidade da igreja. A igreja vai nos crescendo, vai nos ajudando a melhorar a nossa fé. Então, a igreja é salvífica. Ela nos salvifica, ela transcende, ela passa os limites temporal. O que é isso? Nós estamos aqui na Terra, nós temos um tempo de nascer, viver e partir para outro lado. Esse chamado tempo é o tempo e o espaço temporal. Isso rompe com a morte. Mas para nós cristãos e cristãs, não tem morte. Nós vamos seguir lá do outro lado. Eu não sei como que é, você também não sabe. Nós temos fé e nós acreditamos, porque né, vai pela palavra de Deus. Um outro ponto aqui, pessoal, bastante aqui, o que nos une tudo isso aqui? É o ponto 3 aqui do nosso estudo. O que nos une tudo isso aí? É o Espírito Santo. A carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim, que todos nós caminhamos rumo a Deus, seguindo esse mesmo Espírito. Aí também a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vai dizer assim, ó, a partir do versículo 12, que nós somos diferentes um do outro. Então a igreja não é uma camisa de força. Todo mundo tem que ser igual na eclesiologia. Não. Um tem o dom da palavra, outro tem o dom de servir, outro tem o dom de ensinar, outro tem o dom de arrumar a igreja, outro tem o dom de partilhar, outro tem o dom de militar. Militar que eu falo é militar na política, militar nos meios da economia, distribuir a cesta básica. O outro tem o dom de rezar o terço, cuidar do altar. Então, tudo isso tem vários dons, muitos dons. E tudo isso são uns serviços, que a gente chama de ministério, um serviço para a nossa igreja. Junto, a gente vai seguir. Não tem ninguém mais importante e ninguém mais inferior. Na igreja, nós somos todos iguais, desde o Papa até a pessoa mais simples da igreja. Então, aquele que está varrendo a igreja é mais importante do que o Papa, porque ele está prestando um serviço para limpar a igreja para Deus. Então, é aqui, para a gente caminhar nesse sentido, a igreja, já te falei várias vezes, a igreja não depende do Papa, não depende de nós, homens e mulheres, que nós somos pecadores, mas a igreja depende do Espírito Santo. Então, sempre pedir a força do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva, ele nos é a proteção. Por isso nós acreditamos, até vou ler uma frase aqui para você, que diz assim, olha, devemos mencionar que o fato dessa igreja estar sob a proteção do Espírito Santo, presente no meio da igreja, iluminando os caminhos que nós vamos caminhar. Que através da luz da fé acreditamos ser o próprio Deus interagindo no meio do povo, tornando-se universal como o próprio Deus, pois este não é terreno. Portanto, essa igreja rompe as barreiras do templo. Aí você fala assim, puxa vida, olhando 2000 anos atrás, essa igreja que Jesus criou, passou por... Aí os discípulos deram continuidade após a ressurreição dele. E agora? Tudo que acontece, olha, quanta coisa passou, guerra, morte, violência, inquisição, queimou cristão no meio do fogo, toda coisa ruim que passou. Como que está vivo até hoje? Só pode ser o Espírito Santo. Só pode ser Deus nessa caminhada. Aí tem um texto aqui, que eu quero ler para vocês, que é um texto muito importante para falar da igreja. Então vocês anotam aí o Evangelho segundo Mateus, o capítulo 16, versículo 13, até
o 20. Diz assim, olha, quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou ao discípulo, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem? Quem diz que é o Filho do Homem? E eles responderam, alguns diziam, diz que é João Batista, outro diz que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? Pedro, tomando a palavra, respondeu, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu, você é feliz, Pedro, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que revelou isso. Assim o meu Pai que está no céu. Eu também lhe digo, você é Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca dominarão sobre ela. Eu lhe darei a chave do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado na terra, no céu. O que você é ligado na terra, desligar na terra, será desligado. Então, bastante interessante aquela. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então, aqui está o grande projeto de Jesus. A terra e o céu e a terra. Nós também somos intermediário transcendente. Quer dizer, nós vamos crescendo na fé. E aqui ele dá essa autoridade a Pedro, o representante da comunidade. Agora, se você ler lá o capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, ele não vai falar Pedro, ele vai falar vocês. Tudo que vocês ligar na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligar na terra será desligado no céu. Olha que bonito. Então já não é mais Pedro, agora são vocês. Olha a grande responsabilidade que nós temos aqui. Olha, Jesus falando isso para o discípulo, né? Ó, eu vou ler de novo aqui. Você é Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno não dominarão sobre ela. Quer dizer, se você participa da igreja de Jesus, se você é cristão ou cristã e vive o projeto de Jesus, você não vai para o inferno. Nem eu, nem você, ninguém de nós vai. Porque Deus é cheio de misericórdia. É muito misericórdia maior. Tem gente que diz, mas então fora da igreja não tem perdão? Tem. Não tem salvação? Tem. A salvação não depende só da igreja. Ela está no meio do povo. Aonde tem alguém fazendo o projeto de Jesus, mesmo que não seja da igreja católica, também tem salvação. Agora, o próprio Evangelho diz isso, né? Só vocês olhar lá Marcos 9, no finalzinho lá, que o discípulo chega, Jesus, tem alguém ali fazendo milagre em seu nome, mas não pertence ao nosso grupo. Jesus falou, muito bem, quem está falando bem de mim não está contra mim. Então, outras igrejas também podem fazer milagre e podem ter a salvação. Depende da vivência. E para nós encerrar, que está faltando só 6 minutos, a gente vai falar também das igrejas cristãs e seita aqui um pouquinho. As igrejas cristãs são as igrejas que são históricas, que muitas delas estão ligadas com a igreja católica, que são 5, 6. Era 6, agora a Batista parece que deu uma saída, mas tem 5. Então, por exemplo, a igreja ortodoxa é uma igreja histórica, ela está ligada com a igreja católica, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja batista, a metodista, está tudo ligado com a igreja católica. Ligado assim que eu falo, dá para trabalhar o ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo. Eco significa a mesma casa.
gostar da mesma coisa. Nós estamos nós estamos na terra, estamos debaixo do mesmo teto. Até vem aquela palavra, você tem que se entender. A palavra entender vem de tenda. Naquela época, na época de Jesus, o pessoal morava em tenda. Então, nós estamos morando a nossa casa é uma tenda. Então, nós temos que se entender. Entender vem de tenda. É a mesma coisa, aqui na terra, nós estamos debaixo, na mesma tenda. É a mesma casa, chama ecumenismo. A gente procura viver ecumenismo com essas igrejas. Tem igreja que quer, tem igreja que não quer. Pois tem uma igreja adventista, que é a dos 7º dias, que é aquela igreja que não faz nada no sábado. Essa não tem ecumenismo com a igreja católica. As igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, as igrejas neopentecostal, Universal do Reino de Deus, a da Graça e a Igreja Mundial, essas igrejas não tem por nós também. Testemunho de Jeová, os espíritas e os mormons, essas igrejas não tem ecumenismo com nós. Mas a igreja sempre procura ter diálogo, chama o diálogo religioso, com outras religiões também, que são, vamos falar assim, o judaísmo, né, o islamismo, o budismo, Seixonoe, é o que chama diálogo religioso. Porque quem somos nós para julgar as pessoas? Então, pessoal, para nós nós estamos encerrando essa parte de eclesiologia, mas vamos continuar nos próximos encontros, agora com os sacramentos. Os sacramentos fazem parte da eclesiologia. Os sacramentos são meios que a igreja criou para se trazer, ou melhor, a gente ver a manifestação de Deus no nosso meio. Então, os sacramentos são sinais de Deus, né? Sinais. Aquilo que nós queremos ter um contato com Deus, aquele Deus que nós não vê, que nós não enxerga, que nós não escuta, mas nós sente. Nós olha para o irmão e ali vê Jesus, olha para a irmã e ali vê Jesus. Eu cito Jesus, o Espírito Santo vindo junto de mim para a gente tocar essa grande igreja, levar essa palavra de Deus para a frente. Então fica o texto de hoje para nós como lembrança, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno nunca vão abrir para ela. Então não precisamos ter medo do inferno, nem ter medo de Satanás, nem ter medo de diabo, nem ter medo de demônio, nem ter medo de Beelzebul, nem ter medo de inimigo, porque isso aí não leva a nada. Isso aí são os maus que estão aqui na terra. E nós que somos de Jesus, quando você segue Jesus, o demônio sai fora. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 6, diz como o homem que estava endemoniado chegou até Jesus. Quando ele foi chegando, ele ajoelhou e disse para Jesus: o que queres de nós, Jesus, Filho de Deus? Então é assim mesmo. Quando o demônio chega perto de Jesus, ele ajoelha. Então, quer dizer, o mal para Jesus não tem. Jesus segue o caminho do bem. Então você que está acompanhando esse vídeo, passa para os teus amigos, manda para os teus amigos, vai partilhando. Quanto mais a palavra de Deus andar, esse é um projeto de Jesus. Quanto mais a palavra de Deus andar, mais a violência vai caindo e mais o mal vai sendo expulso. Porque o mal nunca vai vencer o bem. O bem sempre vai vencer o mal. É o projeto de Jesus. Inscreva no nosso canal, manda o pessoal escrever. E por hoje vamos ficando por aqui. E que esse Deus da vida nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.